Você já se perguntou o que acontece com a alma nos primeiros dias após a morte? Será que ela simplesmente desaparece ou há algo muito maior e misterioso acontecendo? Você sabia que os 9 primeiros dias após a morte são cruciais para a alma? É um momento de transição profunda, onde cada ação, cada pensamento, cada oração pode fazer toda a diferença para o destino espiritual de quem partiu. E o melhor de tudo, você pode ajudar. Não fique de fora dessa jornada espiritual que pode mudar a sua vida e a de quem você ama. Mas atenção! Muitas pessoas que assistem aos vídeos deste canal ainda não estão inscritas. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora e ative o sininho para que você não perca nenhuma revelação poderosa sobre como guiar as almas e fortalecer a sua própria fé. Cada segundo que você perder pode ser crucial para a sua vida espiritual. O que você verá aqui pode ser a chave para uma transformação verdadeira e profunda. Prepare-se para descobrir o que a Bíblia e a fé podem nos ensinar sobre esse mistério eterno e como você pode se conectar com Deus de maneira que nunca imaginou. Continue assistindo, pois o segredo para uma vida espiritual plena está prestes a ser revelado. Não perca a chance de mudar o seu destino e o destino de outros. A morte nunca é o fim, mas o início de uma nova jornada. O corpo pode descansar, mas a alma segue seu caminho, atravessando um momento crucial de transição. A Bíblia nos ensina que há uma continuidade espiritual além do que os olhos podem ver. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. Esse período logo após a morte é um tempo em que a alma começa a compreender sua nova existência, onde a fé e a oração dos que ficaram têm um impacto poderoso. O desapego do mundo físico não acontece de imediato. Há um caminho a ser percorrido, repleto de sinais e revelações. Em diversas tradições espirituais, os primeiros dias após a morte são considerados um momento sagrado. Na Bíblia, vemos relatos de experiências espirituais após a passagem, como quando Jesus apareceu ressuscitado aos seus discípulos, demonstrando que a conexão entre os planos não se rompe instantaneamente. A alma permanece, sente, observa e busca respostas sobre sua nova realidade. Nesse período, a presença do Espírito se torna evidente, guiando essa transição com luz e sabedoria. É um tempo em que as bênçãos divinas atuam de maneira sutil, trazendo paz àqueles que se abrem para compreender o propósito desse processo. Muitos se perguntam: o que acontece nesses primeiros dias? A alma, ainda ligada às memórias terrenas, pode experimentar um estado de prova e confusão. Assim como os discípulos de Jesus demoraram a reconhecer seu mestre ressuscitado, Lucas 24:16, o espírito pode levar um tempo para aceitar sua nova condição. É por isso que a oração e o amor dos familiares são essenciais. A Bíblia nos ensina que a fé move montanhas, Mateus 17:20, e é justamente essa fé que pode fortalecer e guiar a alma em seu processo de transformação. Durante essa fase inicial, Deus, em sua infinita misericórdia, permite que certos laços ainda existam, como uma forma de consolo para aqueles que partiram e para os que ficaram. O amor nunca se perde. Ele transcende o tempo e o espaço. Mesmo sem uma interação direta, a conexão espiritual persiste, sustentada por lembranças, sentimentos e pela oração constante daqueles que confiam na salvação eterna. Como nos ensina a palavra, o amor nunca falha. 1 Coríntios 13:8. Esse elo de amor e esperança é uma força poderosa que auxilia a alma a encontrar sua fortaleza para prosseguir sua caminhada espiritual. Portanto, os primeiros dias após a morte não são um fim, mas um recomeço. Um período em que a alma se ajusta ao novo estado e recebe o impacto das orações e pensamentos positivos.
É o Espírito de Deus quem provê proteção e guia, revelando pouco a pouco o que está por vir. E enquanto isso acontece, há uma transição sutil, uma aproximação progressiva da verdade espiritual. Mas o que acontece quando o espírito percebe sua separação do corpo? Como ele encara os primeiros momentos dessa nova realidade? É isso que exploraremos a seguir. Quando a alma deixa o corpo, ela não desaparece imediatamente. Ainda ligada à vida terrena, ela percebe o mundo ao seu redor, sente a presença de seus entes queridos e muitas vezes não compreende completamente o que aconteceu. Esse estado inicial pode ser de confusão, como um despertar inesperado em uma realidade diferente. A Bíblia nos mostra que a transição entre os planos espirituais não é instantânea. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena demorou a reconhecê-lo. João 20:14-16, pois sua percepção ainda estava presa ao que era familiar. Assim também acontece com a alma nos primeiros 3 dias após a morte. Ela vê, sente, mas ainda está se adaptando ao novo estado. Esse momento exige fé, tanto para aqueles que partiram, quanto para os que ficaram. A oração dos familiares tem um impacto profundo, trazendo luz e serenidade para o espírito em transição. Deus, em sua infinita sabedoria, permite que esse processo ocorra gradualmente, pois a alma precisa se desapegar das preocupações terrenas e compreender que está entrando em um novo estágio de sua existência. Assim como Lázaro foi chamado por Jesus para sair do túmulo, João 11:43-44, a alma precisa ser chamada para avançar, guiada pelo amor e pela graça divina. Os sentimentos da alma nesses primeiros dias podem ser intensos. Ela pode experimentar momentos de inquietação, buscando respostas e tentando entender seu destino. Muitas vezes, os vivos sentem essa presença de forma sutil, seja por meio de sinais, sonhos ou intuições. Não é raro que aqueles que ficam relatem sensações inexplicáveis, como se o ente querido estivesse por perto. Isso acontece porque os laços do amor verdadeiro não se rompem com a morte. Ao contrário, eles são fortalecidos pela eternidade. A melhor forma de ajudar a alma nessa fase é através da oração constante. A Bíblia ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E isso se aplica também àqueles que já partiram. Orar por paz, pedir a proteção de Deus e lembrar-se da pessoa com gratidão são formas de iluminar esse caminho. O espírito que parte se fortalece com as palavras de esperança, com as boas lembranças e com o carinho que ainda emana daqueles que amam. Cada pensamento de amor é como uma bênção que impulsiona a alma para a luz. Com o passar dos dias, a alma começa a perceber que sua existência não acabou, apenas se transformou. Ela sente a presença do Espírito Santo, que age como guia nesse processo. Aos poucos, a confusão dá lugar à compreensão e o coração espiritual se abre para aceitar o propósito de Deus. Mas, depois desses primeiros 3 dias, o que acontece? O que a alma experimenta quando começa a olhar para trás e refletir sobre sua vida terrena? É isso que veremos a seguir. Nos dias que se seguem, o processo de adaptação continua, mas agora a alma começa a olhar para trás, revisando os eventos de sua vida com uma nova perspectiva. Esse é um momento de reflexão profunda, em que o espírito entende o impacto de suas ações, decisões e escolhas, tanto para si mesmo quanto para os outros. A Bíblia nos fala sobre o juízo final, quando cada um será avaliado conforme suas obras. Apocalipse 20:12. E essa experiência, embora não seja um juízo definitivo, é como uma revisão da vida. Não se trata de condenação, mas de compreensão e aprendizado. A alma começa a entender o que foi feito com o tempo que recebeu e como suas ações moldaram sua trajetória. É nesse período que muitos relatam encontros espirituais com familiares falecidos.
Esses encontros não são aleatórios, mas parte do processo divino de orientação. Assim como o anjo Gabriel apareceu para Maria e a orientou sobre o plano divino, Lucas 1:30-33, a alma pode ser guiada por aqueles que já partiram. Esses entes queridos, que agora habitam um plano espiritual, oferecem sabedoria e conforto, ajudando a alma a perceber que a morte não é um fim, mas um passo para algo maior. São esses encontros espirituais que proporcionam paz e compreensão, permitindo que a alma libere os medos e incertezas que ainda possam existir. Durante essa fase de revisão, a alma também começa a perceber a beleza da transformação espiritual. Ela já não é mais uma alma perdida, mas uma alma em processo de crescimento. A Bíblia nos ensina que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1:5. A luz divina começa a iluminar os aspectos da vida que antes pareciam incompreensíveis. Cada escolha, cada desafio, cada momento vivido ganha um novo significado, e a alma é capaz de perceber a sabedoria divina em cada etapa de sua jornada. Essa revelação traz uma sensação de gratidão e humildade, pois a alma entende que tudo foi parte de um plano maior, guiado pela vontade de Deus. Esse processo de revisão e encontro com o espiritual não é apenas sobre o passado, mas também sobre a preparação para o futuro. A alma começa a entender seu verdadeiro propósito, seu papel no grande plano de Deus. Como Paulo disse aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A alma começa a perceber que sua vida, com todos os seus altos e baixos, foi uma preparação para o próximo estágio de sua jornada. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, ajuda nesse processo de transformação, trazendo a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. À medida que a alma avança nesse processo de revisão, ela também experimenta um crescente desejo de se reconciliar com Deus e com os outros. A oração, nesse momento, é uma ferramenta poderosa. Ela permite que a alma expresse arrependimento, gratidão e esperança, buscando a salvação e a verdadeira paz interior. É um tempo de cura, onde a alma começa a deixar para trás as cicatrizes do passado e se prepara para a próxima fase de sua jornada espiritual. Mas o que acontece quando a alma começa a se libertar dos últimos laços terrenais? O que ocorre nos dias seguintes? Vamos ver no próximo tópico. Quando chega o 7º dia, a alma começa a perceber que já não está mais totalmente ligada ao mundo físico. Os últimos laços com a terra, as memórias mais intensas e as preocupações mundanas começam a se dissipar, dando espaço para uma compreensão mais profunda da verdadeira natureza espiritual. A alma começa a entender que a morte não é um fim, mas uma transição para uma nova forma de existência. Em Isaías 55:8, a Bíblia nos lembra que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isso significa que, no final, o caminho espiritual que cada um percorre não é sempre claro para nós enquanto estamos na Terra. Mas, à medida que a alma avança, a clareza começa a surgir. Durante os dias 7 a 9, a alma se prepara para transcender as limitações da carne, como a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5:1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa preparação é uma libertação, onde a alma sente a proximidade da transformação. O espírito, agora mais em paz, começa a se alinhar com a vontade divina, reconhecendo que está se movendo em direção ao que foi preparado por Deus desde o princípio. A conexão com o divino se fortalece e a alma experimenta uma profunda sensação de tranquilidade, sabendo que está seguindo o caminho do propósito e da salvação.
Neste período, o amor e as boas memórias compartilhadas com os entes queridos continuam a ser uma fonte de apoio e força. A presença do Espírito Santo como Consolador traz serenidade, encorajando a alma a seguir em frente. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Essa presença espiritual oferece a proteção necessária para que a alma não se perca no caminho, mas siga com confiança rumo à sua nova existência. A paz divina começa a envolver a alma, preenchendo-a de amor e de uma compreensão mais profunda de sua jornada. O processo de transformação da alma é um reflexo do que é prometido nas Escrituras. Quando nos entregamos à vontade de Deus, Ele nos conduz através da dor e do sofrimento, transformando-os em uma experiência de crescimento e fortalecimento espiritual. A alma, em seus últimos momentos de transição, sente uma ligação mais profunda com o Criador. Como Jesus nos ensina em Mateus 11:28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O espírito, ao ser libertado das limitações do corpo físico, é envolvido por essa promessa de alívio, que traz a sensação de que tudo foi parte de um plano maior de amor e misericórdia. Ao se aproximar do 9º dia, a alma já está pronta para deixar os últimos vestígios do mundo físico para trás. A preparação está completa e o espírito está agora totalmente imerso em sua nova realidade. A confiança na salvação e o entendimento do propósito da vida terrena se tornam claros. O espírito se entrega à luz divina, aceitando o que vem a seguir com um coração cheio de gratidão e esperança. O amor de Deus, que sustenta a alma, a prepara para a transformação completa. Mas ao atingir esse ponto, o que acontece quando a alma se desprende totalmente das amarras da terra? Como ela entra em seu novo estado eterno? Vamos explorar isso no próximo tópico. O período de transição da alma é profundamente significativo, e aqueles que permanecem na terra têm o poder de ajudar espiritualmente seus entes queridos. A oração é uma ferramenta poderosa, pois, como está escrito em Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso se aplica não só às orações feitas pelos vivos para os que partiram, mas também às orações que podem ser oferecidas para a alma que atravessa esse caminho de transformação. Ao orar, estamos transmitindo amor, paz e a luz divina, ajudando a alma a se libertar das últimas amarras terrenas e se preparar para o próximo estágio da jornada espiritual. Deus, em sua infinita bondade, ouve nossas preces e usa essas orações como uma forma de trazer conforto e clareza para o espírito em transição. Além disso, é essencial manter pensamentos positivos e evitar o sofrimento excessivo. Embora a dor da perda seja natural, precisamos lembrar que a alma de nossos entes queridos segue um caminho de crescimento e transformação. Como está escrito em Romanos 8,18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo nos lembra que a dor da separação é momentânea, enquanto a alegria da salvação e da vida eterna é eterna. Ao focarmos na esperança de que a alma está se aproximando de Deus, conseguimos oferecer um apoio espiritual mais forte e mais positivo. É importante também que durante esse período lembremos das boas ações realizadas pelos nossos entes queridos e as continuemos em seu nome. Jesus nos ensina em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um dos meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Ao realizar boas ações, orar por aqueles que partiram e lembrar-se deles com gratidão,
Nós não só honramos suas vidas, mas também ajudamos suas almas a se elevarem para um estado mais puro e mais próximo da luz divina. A bondade que praticamos em nome dos que partiram é uma forma de fortalecer o vínculo espiritual que nunca se rompe. A presença constante de Deus, representada pelo Espírito Santo, é fundamental para que a alma de nossos entes queridos se sinta protegida e guiada. Por isso, ao orarmos e ao mantermos pensamentos e ações positivas, estamos também permitindo que o Espírito Consolador preencha o coração da alma em transição com conforto e serenidade. Jesus prometeu que nunca estaríamos sozinhos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa promessa traz uma profunda paz, sabendo que a alma não está abandonada, mas acompanhada por uma presença divina que a fortalece e a guia. Portanto, ao ajudarmos a alma nesse período de transição, devemos lembrar sempre do poder da oração, da importância do amor, da esperança e da luz que irradiam de nossas ações e pensamentos. Ao mantermos nossa fé firme, lembrando-nos das promessas de Deus e realizando boas ações em nome dos que partiram, somos instrumentos de cura e de fortalecimento para suas jornadas espirituais. Mas será que esse apoio espiritual é o suficiente? Como podemos ver esse processo de transição de uma perspectiva mais ampla, inclusive nos aspectos numéricos que algumas tradições sugerem? Vamos explorar isso em seguida. Na jornada espiritual da alma, alguns aspectos podem ser interpretados de maneiras simbólicas, e um desses aspectos é o número de dias que a alma passa em transição. Várias tradições e culturas têm atribuído significados especiais a determinados números, e no caso dos primeiros dias após a morte, os 3 primeiros dias, os dias 4 ao 6 e os dias 7 ao 9 são frequentemente vistos como períodos de transição profunda. No entanto, para além da tradição numérica, devemos lembrar que a verdadeira medida do processo espiritual não é a quantidade de dias, mas a profundidade da transformação que a alma experimenta ao se aproximar de Deus. O número 3, por exemplo, é frequentemente citado na Bíblia com um simbolismo poderoso. Jesus ressuscitou no 3º dia, trazendo um novo significado ao conceito de ressurreição e transformação. Mateus 16:21. Esse número, então, nos lembra de que a alma, nos primeiros dias, passa por um processo de adaptação, no qual experimenta a graça de Deus em sua forma mais pura. A alma, mesmo confundida e incerteza no início, começa a entender o propósito de sua existência e a transição espiritual. A presença de Deus, nesse primeiro momento, é fundamental para que o espírito receba proteção e orientação. O número 7, por outro lado, é associado à perfeição e ao completo descanso, conforme vemos no Gênesis, quando Deus completou a criação e descansou no 7º dia, Gênesis 2:2-3. Durante os dias 7 a 9, a alma se aproxima dessa perfeição espiritual, atingindo uma fase de entendimento mais profundo de seu propósito e da natureza eterna do espírito. O 7 representa o cumprimento de um ciclo, e a alma, ao chegar a esse estágio, se sente mais alinhada com a vontade de Deus. Ela começa a compreender que a jornada terrena foi apenas uma preparação para algo mais grandioso e se prepara para a ascensão espiritual. Embora os números possuam um significado simbólico profundo, é importante lembrar que o verdadeiro valor desse período de transição está em como a alma se entrega ao amor divino e à luz de Deus. Não se trata de um processo rígido ou limitado, mas de um processo contínuo de crescimento, aprendizagem e transformação. A alma, independentemente do número de dias que transcorrem, é guiada pela sabedoria infinita de Deus, que sabe exatamente o que cada alma precisa para alcançar a sua completa salvação.
Ao refletirmos sobre essa perspectiva numérica, percebemos que a jornada da alma não é definida pelos números, mas pela maneira como ela se conecta com o Espírito de Deus e se prepara para a vida eterna. O número de dias, então, serve como um lembrete do processo de purificação e transformação que cada alma atravessa. E assim, nossa fé, oração e a prática constante de amor nos ajudam a apoiar nossos entes queridos, sabendo que tudo tem um propósito divino e que Deus é o maior guia dessa jornada. Agora que a alma passou por todos esses dias de transição, chegou o momento da verdadeira libertação. A alma está pronta para entrar na eternidade, onde encontrará a paz e a plenitude em Deus. Se você sentiu a força espiritual desse conteúdo, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. O que você achou sobre a jornada da alma? Como essa revelação tocou o seu coração? Quer saber mais sobre como fortalecer a sua fé e guiar sua alma e a de outros? Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo, que vai aprofundar ainda mais esse mistério espiritual. Clique no próximo vídeo que aparecer na tela para continuar sua jornada de transformação. E lembre-se, Deus está sempre com você, guiando seus passos. Até o próximo.